A partir daqui, é você quem constrói seu próprio caminho. A evolução moral não consiste em apagar completamente as máximas antigas, mas sim examiná-las criticamente para decidir quais permanecem, quais vão embora e quais novos princípios devem ser incluídos. Parte do meu código ético, assim como do seu, tem notáveis influências judeocristãs. Reconheço o perdão e o ofereço. Trato os outros como gostaria de ser tratado. Não cobiço os bens alheios e agradeço profundamente as coisas boas que a vida me oferece. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Na cidade de Chipre, no ano 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Enquanto realizava uma viagem de Fenícia a Pireu, seu navio afundou junto com toda a sua carga, devido a esse único evento que estava completamente fora do controle de Zenão. Esse homem tão rico se tornou subitamente pobre. Imagine que você fosse Zenão. Como reagiria se o trabalho de toda a sua vida fosse perdido por forças da natureza? Qual seria a reação apropriada? Você estaria irritado? Sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade e uma pequena mudança de mentalidade pode produzir mudanças maiores e mais impactantes mais adiante. A essência do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta. Devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de lamentar pelo leite derramado, ou neste caso, pelos bens afundados, Zenão focou em manter a compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro apesar de seu dilema. Hoje em dia, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como indivíduos inabaláveis, pessoas que não costumam chegar a extremos emocionais, como acessos de raiva ou ataques de ansiedade. Mas a ideia original do estoicismo era muito mais profunda. Mais do que descrever pessoas sem emoções, o estoicismo era uma forma de ver, descrever e entender o mundo. Era uma maneira de viver que perdurou ao longo dos séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações atuais da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos. E seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar emoções negativas e experiências adversas, transformando-as em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo tem diferentes experiências e, portanto, diferentes perspectivas das coisas. Assim como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar enormemente todos, desde escravos até imperadores. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que era um escravo liberto, Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para se dedicar à filosofia, mas os estoicos discordavam profundamente disso. Musônio Rufo, mestre de Epicteto, disse uma vez: "Não apenas os homens possuem desejo e inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se deleitam não menos que os homens em ações nobres e justas, e rejeitam o oposto dessas ações. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de eventos inesperados, nossas emoções tendem a atrapalhar nosso caminho. Na verdade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco, mas sim porque coisas ruins e inesperadas acontecem. A chuva é algo bom. Ela ajuda a regar as plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas quando somos pegos por um aguaceiro sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não choramos quando começa a chover? Porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar que chova. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. No final, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que todas as coisas ruins que acontecerão, aconteçam. Um dos exercícios estoicos é o mal-estar voluntário.
Um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da sua cozinha, tomar banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Esse exercício ajuda a compreender que, por mais difíceis que as coisas sejam, você sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, estamos indiretamente preparando nossa mentalidade para desgraças futuras. No estado atual do mundo, onde a publicidade constantemente nos faz acreditar que só seremos felizes se tivermos o melhor, uma aparência específica ou uma certa quantia de dinheiro, a mensagem do estoicismo é agora mais importante do que nunca. Nascemos no mundo sem saber muito sobre nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é que muitas vezes essas três fontes de conhecimento nos ensinam coisas diferentes. Precisamos internalizar todos esses conhecimentos. Se o fizermos, podemos inadvertidamente criar expectativas irreais para nossas vidas, deixando-nos eventualmente desapontados e insatisfeitos. Essa não é uma forma de viver. Deveríamos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, por nós mesmos. Devemos fazer coisas por nós mesmos e somente por essa razão. Atribuir qualquer esperança externa ou apego secundário às ações que realizamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, tentamos preencher esse vazio com coisas externas, gastando dinheiro em um carro luxuoso, em uma casa ou até mesmo em construir uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo valor externo delas, e não pelo valor interno. O estoicismo ensina que, pelo contrário, devemos julgar o sucesso do nosso trabalho com base na quantidade de esforço que dedicamos, e não nos resultados de nossas esperanças externas. Devemos confiar no processo. Viver com menos significa soltar as amarras sociais em que nos envolvemos. Este é o caminho estoico para resolver nossos problemas com a felicidade. Devemos praticar a autoestima ao redirecionar nossa definição de valor para coisas que podemos controlar. Podemos parar de nos obcecar com coisas que não podemos controlar. E, em geral, podemos viver uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a atravessar as tormentas passadas e presentes em direção a águas mais calmas e pacíficas. Afinal, a filosofia estoica floresceu em épocas diferentes, mas suas verdades atravessaram séculos. Hoje, suas lições ressoam de maneira profunda, oferecendo orientação e força para enfrentar os desafios do mundo moderno. A filosofia antiga também nos ensina a abraçar a resiliência emocional e a aceitação. Através das palavras de filósofos estoicos e budistas, aprendemos a encontrar paz e serenidade mesmo em tempos turbulentos. Os estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, acreditavam que a verdadeira felicidade não estava em evitar as dificuldades, mas em cultivar a virtude e o autodomínio mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Eles enfatizavam a importância de distinguir entre aquilo que está sob nosso controle, como nossas atitudes, escolhas e valores, e aquilo que não está, eventos externos e o comportamento dos outros. Ao nos concentrarmos apenas no que podemos controlar e aceitarmos o que não podemos controlar, podemos encontrar uma paz interior duradoura. A busca pelo propósito e significado é uma constante humana. Ao explorarmos as obras de filósofos existencialistas como Sartre e Nietzsche, descobrimos como forjar um caminho autêntico, alinhado com nossos valores mais profundos. O estoicismo também nos lembra da importância dos relacionamentos e da comunidade. Ao estudarmos pensadores como Aristóteles, somos guiados a construir conexões genuínas e a nutrir laços que enriquecem nossa jornada. Embora o foco dos estoicos esteja em desenvolver a virtude e o autodomínio pessoal, eles não advogam pelo isolamento ou pela indiferença em relação aos outros. Pelo contrário, os estoicos acreditavam que os relacionamentos interpessoais e a vida em comunidade eram aspectos fundamentais para alcançar a virtude e a felicidade. Sêneca, por exemplo, escreveu extensamente sobre a amizade e a importância de cultivar relacionamentos genuínos e sinceros. Ele argumentava que a amizade era um dos bens mais preciosos da vida e que deveríamos escolher amigos que compartilhem valores e objetivos similares. Além disso, ele enfatizava a necessidade de sermos úteis aos outros e de contribuirmos positivamente para a sociedade. Portanto, tanto o estoicismo quanto outros sistemas filosóficos reconhecem a importância das relações humanas e da construção de uma comunidade saudável,
para a busca de uma vida plena e significativa. Eles nos incentivam a cultivar conexões autênticas que contribuam para nosso crescimento moral e espiritual, enriquecendo nossa jornada pessoal. Nossa jornada chega ao fim.